Bom dia, eu vou fazer uma saudação para os 3 turnos. Cordial bom dia para o pessoal do matutino, uma cordial boa tarde para o vespertino e uma cordial boa noite para o pessoal do noturno. Shalom Aleichem, que a paz esteja contigo, que a paz esteja com vocês. Pessoal, nós vamos continuar ainda na grade do abalo capitalista, só que nós vamos fixar o nosso trabalho, a nossa aula, num plano novo, que em inglês é Needle. Mas antes de falar de Needle, que é o abalo capitalista dos Estados Unidos, eu preciso fazer uma pequena recapitulação, o que desencadeou este abalo na economia dos Estados Unidos. Bom, a nossa primeira grade esse ano foi sobre a Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela desencadeou por causa de um assassinato. Aquele rapaz de 19 anos, Gavrilo Princip, ele matou o Francisco Ferdinand, que era o herdeiro do trono. E com a tensão que já estava alta na Europa entre Rússia, Alemanha e os demais países, e que depois veio, né, a fazer as alianças, né? Teve a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, desculpa da palavra, mas com a desgraça de alguns, outros lucram. Eu vou dar o exemplo de quem lucrou com a desgraça alheia. Os Estados Unidos da América. No ano de 1917, adiante, 1918, quando termina ali a Primeira Guerra, os Estados Unidos já estava com uma economia considerável e ela começou então a ter uma ascensão, uma melhora na sua economia. De que forma? Ela já produzia, ela tinha uma quantidade X que ela produzia para o mercado interno e começou a produzir em uma escala ainda muito maior para poder suprir a necessidade das importações, que ia justamente para a Europa. Bom, com a pós-guerra, a União Soviética, a França, a Itália, elas começaram a produzir os seus próprios alimentos. A União Soviética começou com uma revolução, passado aquela questão dos bolcheviques e os mencheviques, eles começaram a investir na industrialização da Rússia. Outros países começaram a plantar e a ter o seu próprio alimento interno e também começou a fazer importação ali dentro da Europa. Agora, voltando para os Estados Unidos, produziu muito e agora ele não tem para quem vender. Mas antes de acontecer esse colapso, os Estados Unidos pegou, por exemplo, uma empresa que custava $1 milhão, ela vendia as suas ações, uma ação custava aí $10 mil, e com esse dinheiro que eles arrecadavam, né, das suas ações, o caixa da empresa dobrava. Tendo então dinheiro de sobra, os empresários investiam ainda mais nas suas empresas. Então, ganhava o empresário, porque ele ia vender as suas ações, quem aplicava nas ações também lucrava, porque em questão de um mês, se ele investisse $10 mil, no mês seguinte ele tinha $20 mil. Agora o problema está armado. A Europa ela começa a produzir o seu alimento. Ela começa a investir na industrialização. Aquilo que os Estados Unidos produziu em grande escala, agora eles não têm para quem vender. Então começa a cair os preços. Com isso começa a cair a economia dos Estados Unidos. Um outro problema, começa a surgir desemprego. Eu quero parar por aqui, porque nós vamos explorar bastante a questão do Needle. Needle é novo acordo. Eu quero passar para vocês uma atividade em especial. Para quem me acompanha já
desde o ano passado, eu tenho uma frase que ela é repetida várias vezes em sala de aula. O meu objetivo é mostrar o caminho das pedras para vocês. Mas para aqueles que levam os seus estudos a sério, eu tenho uma palavra para te falar, além de te mostrar o caminho das pedras. Eu quero forjar vocês. Para vocês que dedicam no estudo, para vocês que têm um sonho, que quer fazer algo, que quer sobressair na sua vida profissional, levem a sério os seus estudos, porque eu vou fazer de vocês os melhores. E para ser os melhores, hoje nós vamos aprender a fazer crônica. Professor, o que é crônica? Algumas pessoas já devem estar começando a sentir até calafrio. Fique tranquilo, é simples. O que é crônica? Crônica é uma compilação de fatos históricos da época, onde você vai buscar a vida social, você vai buscar a vida política, você vai buscar costumes, você vai buscar o cotidiano. E é isso que eu quero que vocês façam. No NIDEL, no novo acordo. Eu quero que vocês busquem quem era o presidente dos Estados Unidos na época, que propôs, que fez um novo acordo. O nome dele é Roosevelt. Eu quero que vocês busquem qual foi o plano deste presidente para poder tirar os Estados Unidos daquele declive que ele estava tendo no momento. Queridos, se alguém não entendeu o que é crônica, eu vou repetir mais uma vez. Crônica é uma compilação de fatos históricos da época onde você vai buscar o cotidiano, você vai buscar a vida social, você vai buscar dados verídicos da política, você vai buscar o cotidiano e etc. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, possa ficar à vontade, coloque as suas dúvidas na plataforma. Ou então, use o aplicativo. Um grande abraço a todos, bom estudo e até já.